estava aqui em pé, o Francisco falou aí numa coisa que eu me toquei para falar para vocês, sobre aborto. Eu vejo muitos comentários sobre aborto e não vejo nem o povo de Deus explicar bem o que é aborto para as pessoas. Eu queria explicar para vocês e mostrar na Bíblia, de uma maneira clara. É o seguinte: o pai preparou um ventre que não existe laboratório científico no mundo que possa substituir a complexidade de um ventre materno onde a criança está. Não existe. Se nasce com 6 meses, porque vai sair desse laboratório aqui, que é completo, vai correr perigo de vida, mas se tenta reproduzir. Mas essa criança, ela tem vida, o autor da vida, quando é um ovinho, milhões de espermatozoides saem, vai se unir a um óvulo que a mãe produz e vão formar um ovo. Ali tem vida. Dali vai sair a vida, já tem vida, e nós vemos isso. E aí, informe, não tem forma nenhuma, mas já tem vida, já tem vida. Então, e a ciência mostra quando essa criança, na vida, nascer com problemas para sempre, se essa mãe não for muito bem cuidada e tratada. A criança informe e embrionária está sentindo tudo, está percebendo tudo. Isso a ciência, a própria ciência já prova. Diagnóstico que se faz, não, isso aí foi na vida intrauterina. Isso não foi agora que ela pegou essa doença. Então, é importante que nós saibamos de onde tem vida. Agora, é como o Francisco falou, você vai entrar naquele laboratório da mãe, vai incomodar aquela criança com veneno e vai matar, é assassinato, meu irmão. Isso aí eu tenho que dizer espiritualmente falando. Isso é o 6º mandamento da lei de Deus, não matarás. Aquela criança não pode ser incomodada, aquela criança não pode ser morta, assassinada. Você vai invadir um território dela e matá-la. Então é muito importante. Aliás, São Paulo fala isso. Eu fui escolhido meu ministério, meu apostolado, quando eu estava no ventre da minha mãe. O apostolado de São Paulo, Gálatas, capítulo 1, verso 15 ou 16, tanto faz. Procure na tua Bíblia. Meu ministério foi escolhido. Eu me tornei apóstolo lá no ventre da minha mãe. Então, meu irmão, cuidado com essas coisas, muito cuidado. Vamos explicar isso para as pessoas, porque eu vejo razão, justificar razão. Razão. O povo de Deus não pode estar com a razão. A Bíblia diz, não arrazoeis. Vai para a palavra e explica. Não é? E como Francisco, por isso que o Francisco falou aqui, quando a mãe pode se arrepender, mas aquela mãe que tem autoridade sobre aquela criança, que invadiu o ventre dela, assassinaram a criança, não tem justificativa para isso. Não me procure justificativa. Aquela mãe, ela entregou o filho dela a Moloque. Aí, meu irmão, é juiz eterno. Aí é juiz eterno. Aquela criança, eu particularmente, está lá em Levíticos capítulo 18. Levítico capítulo 18. Deuteronômio 17, 18 e 19 falam, Moloque está só esperando a dele para poder se apossar do sacrifício de toda criança. Está na Bíblia. Então, essa mãe, ela vai se arrepender, ela pode se arrepender e pode ser salva. Agora, aquela criança ali, eu já não afirmo, mas ela deu um grande passo para Moloque ter levado aquela criança para um lugar altamente deplorável, indesejável, sinceramente falando.
Então, é uma coisa que você vai, como crente, o que nós temos que fazer? Ensinar a Bíblia para a pessoa. Nós temos essa ciência, que é a palavra de Deus, para nós ensinarmos, educarmos. Só assim tu vai ter como livrar mães que um erro chama um erro maior, não é? Essa mãe, geralmente, elas estão vivendo uma fase difícil da vida, ou já estão na vida aí, entregue ao mundo, fazendo coisas terríveis. E aí nós temos que pregar essa palavra para impedir isso aí. E não cuidar do erro, deixa o erro e vai cuidar da pessoa errada o tempo todo, a pessoa errada, fazendo coisas erradas. O método é outro. O método é eu vou ensinar a Bíblia corretamente para a pessoa. Muito bem, então reflitam sobre isso aí, esses versículos que eu dei para vocês, está muito claro, não é? Está muito claro, e a Bíblia ainda fala mais. No Salmo 139 está falando do poder de Deus, e aí Deus vai formar os membros. Só o intestino de um adulto tem 5 metros, meu irmão. Que coisa impressionante. Como é que Deus forma o cérebro de uma pessoa, o intelecto? Onde está o pensamento humano? Ninguém sabe. Só Deus é que sabe onde é que está a inteligência humana. E Deus vai formar o coração. O coração passa 70, 80 anos, ele se contrai, solta o sangue para o pulmão para ser ventilado, e se relaxa, recebe mais sangue. 70, 80, 90 anos, o tempo todo ele fazendo isso aqui, ó. Olha o que ele faz, ó. Quem é que comanda isso, gente? O tempo todo, se ele parar, morreu. Que coisa! Vocês já pensaram o que é a vida humana? Só Deus para fazer tanta coisa espetacular. 80 anos contrai, abre de novo, recebe o sangue, contrai. Olha, o tempo todo fazendo isso aqui, esses anos todos. O sangue daí vai para o pulmão, é ventilado, aí sai correndo o cérebro, correndo todo o organismo. Se falhar o sangue oxigenado, a pessoa vai morrer ou vai perder um membro, ter um AVC, acidente vascular, ou infarta. O próprio sangue do coração vai nutrir o coração. Se falhar, infartou. É muito complexo, gente, é de uma complexidade assim, não tem para você querer justificar outra maneira de você trabalhar em cima desse assassinato que é o aborto. Muito bem. Nós vamos ver hoje a igreja em Tiatira. Tiatira era uma cidade das menos importantes das 7 cidades das igrejas do Apocalipse. Tiatira. Não tinha centro religioso, centro político, centro econômico, não havia nada disso. Apenas sua importância geográfica ficava ali o caminho que ligava a Europa com a Ásia. O correio imperial passava por ali. Era um centro de transporte. Leva e traz. Não havia riqueza nessa cidade. Era uma cidade sem... Porém, foi a carta mais comprida que foi feita pelo apóstolo João, que Jesus ditou para ele, né? Essa cidade, ela tinha o chamado associações ou grêmios. O que era isso? Quem não fizesse parte dessa associação, desses grêmios, quem não fizesse parte, não ia crescer nunca. Ele tinha 2 opções. Ou ele ia ficar pobre, porque não tinha recurso para... Ou ia ser um comerciante ou um empresário fazendo parte dessas associações ou grêmios, chamado, e aí ia ter uma desenvoltura, o comércio ia se abrir, só que cada grêmio desse tinha uma entidade maligna tutelar. Cada grêmio desse tinha uma entidade maligna, onde eles tinham que participar. Quem quisesse crescer, ou tu vai ser puro com Jesus, olha a opção que eles tinham,
ou tu vai ser altamente ou mais ou menos bem sucedido na vida, participando desses grêmios, participando dessas reuniões, cultos aos deuses, jantares, negócios, prosperidade, riqueza às vezes. Uma das mulheres, ela se arrependeu, né? Lídia, lá em Atos 16, 14, Lídia, à beira do rio, São Paulo, à beira do rio era um lugar de muita pregação naquela época. E Paulo foi até a beira de um rio lá, onde tinha pregadores. Paulo começou a pregar, São Paulo, e aí quem estava à beira do rio com suas roupas, era uma área que se vendia muito couro, roupas tingidas, púrpura, tecelões, metais, era lá em Tiatira. E ela estava lá vendendo roupas. E a Bíblia fala, olha como a Bíblia fala, Deus abriu o entendimento dela. Deus é que abre esse entendimento, viu, gente? Vem de Deus, primeiro passo para a conversão. E ela convidou o apóstolo Paulo e Silas para irem à casa dela. Se vocês acham que eu tenho fé, vão ficar comigo. E eles se hospedaram na casa dela. E de lá vem aquela igreja famosa, né, de Filipe, da Macedônia, a igreja de Filipenses. Veio do trabalho de Lídia. Lídia que era a mulher mesmo que tomava conta dessa igreja, né? Muito bem. Então, era quase impossível crescimento, era quase impossível reputação, lucro financeiro, se você não permanecesse, não é, fazendo parte dessa agremiação, que eram os grêmios. Então, nós vamos pegar essa introdução, sempre é importante. Eu sempre boto assim de uma maneira bem fácil. Introdução, né? O que havia de bom na igreja? Jesus sempre dá ênfase. Só tem uma igreja que ele não achou nada de bom. Teve duas que ele não achou defeito. Quem é que vai me dizer aí quais são as duas? Ele não encontrou defeito. Só vê quem está lendo Bíblia, quem está na razão. Hoje é um tal de razão, meu irmão. Razão. Esmirna e Filadélfia sem defeito. E qual era a igreja que ele não encontrou nada que ele se aproveitasse? Digo mais, ela era próspera, todo mundo com carrões, todo mundo queria fazer parte dessa igreja. Que igreja abençoada, nós estamos ricos, somos ricos. E Jesus diz, rico não, vocês são pobres. Laodiceia. Nós vamos pregar em Laodiceia. Essa ele não encontrou elogios. Então vem a introdução que você faz, né? Geografia, importa a geografia. Você vai abrir uma congregação, olha a geografia, olha a história daquele bairro. É muito importante a história daquele bairro. A introdução, muito apreciando bastante a geografia, a história, a cultura daquela região. Quais são os deuses que estão naquela área? São os deuses daquela área. Bala. Luizão era bala, todo dia tinha bala na Luizão, não é? A de Luizinho em Tibiri era muita facada. Não sei se ainda tem muita facada. Era tanta faca ali que corria lá. Eu acho que o meu coronel Sérgio deve conhecer bem aquela região. Cada região tem as entidades. Tem lugar que é prostituição, não é? Tem lugar que é pobreza, gente. Eita, lugares pobres. É muita região que precisa trabalhar nesses. Tem bairro que é o álcool, gente. Lá no meu amigo Djalma, Rafael, quando eu passo lá em Gancharia, tu vai lá muito também, é só bar tocando música e nego,
lá, isso dá 4 da tarde, 5 da tarde, 6 da tarde, eu vou pregar lá, eu vejo os bares, aquela música alta e a turma da cana, ó. O Zé Pilintra está por lá. Eu, quando passo, eu digo, Zé Pilintra está mandando brasa aí. É uma área muito de álcool, gancharia, né? Aqui isso vai mudando devagar. Santa Rosa, quando eu trabalhava lá, era terreiro de macumba. Eram bem uns 15 terreiros de macumba. Eram bem uns 15. Jesus foi fechando tudinho. Terreiro de macumba mesmo. Então, cada área tem uma história, né? Muito bem. Então, gente, aí você vê quais são os elogios que ele faz àquela igreja. O que ele não gosta daquela igreja. E aí vem o que ele promete para aquela igreja. Então, todas elas têm mais ou menos essa estrutura que a gente deve acompanhá-la. Facilita, né? Você dividir por estruturas. Fazer curso de teologia, venham fazer devagar, vão fazendo os módulos, né? Um curso tão lindo, tão gostoso de teologia, escola dominical, vamos frequentar mais, para vocês estarem mais conhecedores de Deus. Muito bem, ao anjo da igreja em Tiatira escreve, Jesus falando para o apóstolo João, né? Ele apareceu lá para João. Estas coisas diz o Filho de Deus, que temos os olhos como chama de fogo. Por que chama de fogo? O fogo é um símbolo da transparência, ele vê tudo. É um dos símbolos do fogo, não é? De quem vê, está vendo tudo, está sabendo de tudo, está esquadrinhando o coração das pessoas, está sabendo, nada está oculto diante dele. Nós não temos nada oculto diante de Jesus, nada. Você que pensa que tem. Tu não esconde nada de Jesus. No dia do juízo, ele vai trazer tudo à tona. No dia do julgamento, a igreja vai passar por um julgamento. E nós passamos. Primeiro veio um julgamento na casa de Deus. Nós estamos passando, todo mundo passa. Nós estamos passando. E a nossa igreja principal, eu sempre digo para os irmãos, é a nossa família, gente. Onde você é o pastor de lá, exerça esse pastoreio. Tem gente que não exerce o pastoreio na sua casa. Povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdotes e reis. Eu tenho que reinar na minha casa. Vou ter falha, tudo bem, mas eu tenho que reinar na minha casa. Eu sou o sacerdote de lá. Se você não é o sacerdote da sua casa, quem vai ser? Tu tem que ser o sacerdote. Deus ama a família. Qual é o projeto de Deus para ti? Para ti não, para a tua família. Presta atenção, tu e tua esposa é uma só pessoa, já começa aí, é uma só pessoa. Ele é família, Pai, Filho e Espírito Santo. E João 17 nos une a ele, fazendo uma grande família. A oração João 17. Muito bem. Essas coisas diz o Filho de Deus, os olhos como chama de fogo, penetra tudo, perscruta tudo. E os pés semelhante a bronze polido. Só ele pode julgar todas as coisas. Bronze quer dizer julgamento. Bronze polido. Só ele vai julgar, só ele é que julga. Eu vou pregar, ensinar, como eu fiz com o aborto. Ensina, rapaz, para as pessoas que não sabem. Ensina a palavra. Traz a pessoa para a escola dominical. Tu está liderando uma célula. Quem dessa célula está em escola dominical? Quem dessa célula, é possível que de 12 a 15, tu não escolha uma para fazer o curso de teologia? É possível, né? E para ser líder dessa célula, né? Conheço as tuas obras. Olha o que ele vai dizer. Ele vai dizer as coisas boas de Tiatira. Lá vai surgir uma Jezabel, meu irmão. Mas tem coisas boas nessa igreja. Vamos ver o que ele está dizendo de coisas boas. Serve para ti, serve para mim. E na hora da crítica, serve para mim, serve para vocês. É assim. Conheço as tuas obras, o teu amor.
pessoal se amava, gente. Ele reclamou em Éfeso: olha, vocês, eu sinto falta de... Vocês têm uma doutrina espetacular, vocês não aceitam o pecado da igreja, vocês se santificam, porém, falta o primeiro amor. Aqui ele não diz isso. Aqui ele não diz isso. Vamos ver o que ele está dizendo. O que a Bíblia diz, o que interessa é o que a Bíblia, o que o Espírito Santo escreveu, o que Jesus ditou para o apóstolo João, desculpa. Conheço as tuas obras, conheço o que vocês fazem, eu sei do trabalho de vocês, eu sei do labor de vocês, eu sei das pessoas que estão se esforçando, eu sei que estão aí, que fizeram um 3 amigos maravilhoso, eu sei, trabalharam, estudaram, e pregaram, ensinaram, louvaram, cantaram, vigiaram o carro lá fora, para o bem do evento, e jejuaram, eu sei. Ele está dizendo isso aí para nós. Conheço as tuas obras, o teu amor por mim. Eu sei que vocês me amam. Ele está falando. Conheço a tua fé em meu nome. Olha só que coisas boas essa igreja tem. Eu sei que tu tens fé em mim. Tu vem falando em meu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. É ou não é? Tem gente que tudo para ele é Jesus. Jesus te abençoe. Jesus não sei o quê. Tudo para ele é Jesus. Conheço o teu serviço, eu já falei para vocês. Conheço a tua perseverança, eu sei que tu não abre. Até na hora da morte, se tu for preciso, tu vai ser perseverante, tu não vai abrir. A igreja tem coisas, veja, todas elas, ele perscruta tudo, ele sabe de tudo. É lógico que não é em todo mundo. É lógico que não é em todo mundo. Aqui muita coisa ele está falando para um grupo de remanescentes. Toda igreja tem, é como diz um grande escritor: como é que está a tua igreja? Minha igreja está bem, está mais ou menos e está mal. Está bem porque tem gente que está realmente se santificando e está sendo abençoado, e abençoando e trabalhando. Tem gente que está... Como é que está a tua igreja? Está mais ou menos, porque tem gente que não se esforça muito. E como é que está a tua igreja? Minha igreja está bem, está mais ou menos e está mal, porque é gente que não faz nada, não se cuida, Então, por isso é que esse teólogo diz que a igreja dele está muito bem, está mais ou menos e está mal, porque tem gente de todo jeito. Interessante isso aí. Muito bem. Conheço a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Quer dizer, cada dia que se passa, vocês estão melhor ainda. As tuas obras agora estão melhor do que no começo. Está havendo mais e mais interesse. Olha que elogios bonitos ele teve para essa igreja de Tiatira. Tiatira, né? Eu sei que é para um grupo menor. Isso eu sei. Muito bem. Tenho, porém, contra ti, agora veio contra ti, né? O que eu tenho contra ti? Então, eu tenho contra ti tolerares essa mulher. Alguns teólogos dizem que surgiu também uma mulher chamada Jezabel. Alguns outros teólogos dizem, não, é a Jezabel, esposa do rei Acabe, lá do Velho Testamento, que muita gente tem aquelas imaginações de quem ela era, mas aqui dá mais a entender que foi alguma mulher também com esse nome Jezabel, que era muito parecida com a Jezabel do Velho Testamento. Jezabel do Velho Testamento, eu quero lembrar, foi que trouxe o culto a Baal, gente. E Acabe resolve casar com ela. Ela acabou com o reinado do rei Acabe, e matou muitos profetas lá no Velho Testamento, né? Na época do reinado do rei Acabe, matou, perseguiu. Ela viveu com Elias, perseguindo Elias. Elias fugia dela, para você ver quem era aquela mulher lá no Velho Testamento, não é? 1 Reis 17, né? 18, 19. Tenho, porém, contra ti tolerares essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza.
ela se declara profetiza. Eu chamo a atenção de vocês, até na minha escola dominical, eu gostei de uma conversa que nós tivemos, gente que se declara profetiza, gente que se declara profeta. Profecias estão na Bíblia, gente, aqui não tem falha. Essa turma aí de profetizar, eu não sou muito chegado, não. Eu leio a Bíblia, para mim é o que está escrito na Bíblia, e nos últimos tempos Deus ia falar através do Filho, então é através da palavra de Deus. É um livro que tentaram há 2000 anos, tentam queimar esse livro, acabar com esse livro, fechar esse livro, mas não conseguem, nem vão conseguir. Então a turma está querendo acabar com esse livro, mas ninguém vai conseguir acabar com esse livro. Esse livro é de Deus. Então esse livro aqui, enquanto ele não vier, até que ele volte, esse livro aqui, aí nós vamos conhecer mais mistério que esse livro. A gente entende quanto por cento desse livro a gente entende? 50%, 60%, 70%, no máximo. Eu, pelo menos, não passo disso, tenho certeza. Vocês também, não dá para entender muita coisa, profundidade desse livro. Bom, então, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, ela ensina, ó, aqui que eu estou dizendo para ela, não somente ela ensina, era alguma mulher que apareceu lá, que estava ensinando, estava no púlpito, gente. Olha, gente, essa turma aí de profecias, às vezes são idolatrados por os irmãos da igreja. Eu vou procurar fulano de tal, porque fulano de tal vai me esclarecer isso aqui. Cuidado com essas coisas. Essa profetisa, ela ensinava, ela era docente, ela ocupava os púlpitos, ela pregava, mas ainda seduz os meus servos. Ela seduzia. É o paganismo. Hoje, uma das grandes seduções que eu vi, quando eu soube, já há muitos anos atrás, eu digo, olha, isso aqui para mim é o ecumenismo. Aquilo ali é Jezabel pura, sabe? Pega aqui, dá um jeitão assim, une tudo, dá um jeito e traz para cima de quem quer acreditar. Não, o paganismo a gente nota logo, mas o ecumenismo disfarça demais. Ele é muito atraente, sabe? Não, mas não pode ser. Pode, isso aqui dá. Essa turma que vive nesse negocinho, desse papinho para cima de mim, você não deve admitir. Chama atenção, dá uma oportunidade para essa pessoa. Depois vem as consequências em cima dos filhos, vem a consequência no casamento, lá vem um adultério, tudo por causa desse, não pode ser, pode ser, o que tem, qual é o mal que tem? Cuidado com essas coisas, meu irmão. Essa sedução de Jezabel, ela é perigosíssima. Muito bem. Filho gosta de vir com esse papo para cima dos pais, corta logo. Então, mas ainda seduza os meus servos a praticarem aqui o culto aos deuses, traz logo a prostituição. Eles andam juntos, culto aos deuses com prostituição. A prostituição acompanha sempre a adoração aos deuses. Lá veio a doutrina de Balaão. Balaão foi que ensinou isso para Balaque, não é? Bota lá as jovens lá do pé dos rapazes de Moisés, que a turma vai adorar os deuses dela e vão tudo se prostituírem. Essa é a doutrina de Balaão. Muito bem. Então, meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Tinha um tal de comércio, a carne, ela vinha sempre dos terreiros, ou então vinha se sacrificavam animais de grande quantidade lá no templo de Salomão. Para onde é que ia aquela carne toda? Quantas ovelhas eram sacrificadas durante o dia? Uma parte eles levavam, uma parte eles comiam, uma parte dava para os sacerdotes do templo e outras partes iam para os mercados.
Toda a carne dos mercados vinham dos templos, ou do templo de Salomão, ou dos templos dos terreiros. Por isso é que Paulo escreve um capítulo só. Não pergunta de onde vem a carne, então tu não vai comer mais carne. São Paulo diz, ó, ou tu não vai comer mais carne, ou não pergunta. Agora, se o irmãozinho se escandalizar, não come da carne. Não come da carne. Ele vai se escandalizar. Olha, tenha amor ao irmão. Priorize teu irmão, que é fraco na fé. Então, é importante a gente saber o que São Paulo acha, o que Jesus acha, João Batista, o apóstolo João. Isso é que é importante, não é o que a gente acha, o que a gente pensa. Muito bem, então essa carne sacrificada aos ídolos, ou eles iam lá para dentro e participavam da prostituição, dos adultérios, da fornicação, junto com o povo, não é, dos grêmios, das associações. Eles faziam parte, estavam enriquecendo ali. Ou então, dentro da igreja, não, eu não participo, mas deixa passar. Deixa passar. Às vezes na tua casa, tu está deixando passar muita coisa errada, viu, na tua casa. Cuidado com isso. Então tinha gente que na igreja participava diretamente, estava lá envolvida na adoração aos deuses, na fornicação, carne oferecida aos ídolos e fazendo parte daquela orgia com álcool e prostitutas. Ou então eu não participo. Eu sei que tem muita gente aqui que está lá dentro. Se omite, a omissão. Se oculta as coisas, não é? E tinha gente que era, não, eu prefiro ficar pobre puro do que rico e impuro, prostituto e idólatra, os remanescentes. Tinham 3 tipos de gente na igreja. Esses 3 tipos faziam parte da igreja de Tiatira. Muito bem. Então, praticam coisas sacrificadas aos ídolos. Agora, veja como age o nosso Senhor Jesus Cristo. Olha como ele age. Primeiro vem o julgamento e ele dá uma oportunidade para a igreja. Ele sempre dá uma oportunidade, gente, de arrependimento. Sempre tem essa oportunidade. Isso é muito importante. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Dê-lhe tempo, até Jezabel dá a entender aqui no texto que ele deu tempo para ela se arrepender. Vê como Jesus é bom. A misericórdia de Deus. É assim que ele se apresenta para Moisés lá no monte. Eu sou um Deus de misericórdia. Maravilhoso. Deus é maravilhoso. Dei tempo para que se arrependesse. Ela, ele está falando de Jezabel. Ele está falando, principalmente nesse versículo aqui, com Jezabel. Deu tempo para ela se arrepender. Dá a entender que era uma pessoa dentro da igreja. Não era só a visibilidade daquela Jezabel, mulher de Acabe. Dê-lhe tempo para que ela se arrependesse. Está aqui nesse versículo. Não é? Muito bem. Dê-lhe tempo para que ela se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Sabe o que Jezabel pregava? Olha, ninguém pode conhecer um pecado sem praticar esse pecado. Esse pecado tem que ser praticado em grande quantidade para tu ter experiência com o pecado, para tu poder eliminar o pecado da tua vida. Misericórdia. Essa mulher, ela é bandida mesmo, viu? Tu tem que praticar mesmo o pecado, ter experiência com o pecado, vivenciar na carne o pecado, para que tua alma fique pura, para que teu espírito seja puro. Satura a carne de pecado, mas a alma não será atingida, porque a carne já está saturada de... Rapaz, isso aqui tinha uma teoria chamada dualismo. Eu até conversei lá com a minha escola dominical hoje
Sandro, né, puxou dualismo. O dualismo era uma filosofia grega que dizia: a carne para nada presta, a carne é impura, a carne é indesejável, o que presta é a alma e o espírito. A carne, então, quer dizer, olha a profundidade do dualismo que é maligno. Então a carne de Jesus não prestou para nada, ele não ressuscitou. A tua carne não presta para nada, se a Bíblia fala que nós vamos ser nova criatura a partir desse corpo aqui. Esse corpo vai virar um novo corpo. O planeta Terra vai virar uma nova terra. O céu vai virar um novo céu. Isso é o que diz a Bíblia. É o que diz a Bíblia. Pois é, o dualismo dizia que a carne para nada presta. Então ninguém vai, se não presta, se não vai prestar, Jesus não ressuscitou. O problema está em Jesus. Se não presta, ele não pode ter ressuscitado. É o que o dualismo pregava, sem citar o nome dele. Então você vê como as coisas são plantadas, não é? E realmente elas ficam aí germinando, e essa mulher usava sempre dessa saturação. Vamos saturar o corpo com o pecado, para que a alma fique limpa e transparente cada dia mais. Cada dia ela fique mais pura. Então, dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Prostituição é um termo muito usado, tanto para idolatria como sexual. Prostituição, a grande Babilônia é a grande meretriz, é prostituição espiritual. Eis que prostro de cama. Agora vem a disciplina, olha a disciplina. Olha a disciplina. Dei tempo para que se arrependesse. Dei até para Jezabel. Agora vem a disciplina. Não querem se arrepender? Jesus vai dizer, vai lá um negócio aqui para nós. Olha o que ele vai falar para nós. Cuidado com essas coisas. Às vezes você fala isso para uma pessoa, ele não aceita. Cuidado que vem problema para ti, rapaz. Vem problema. Vem sim. Olha, eis que te apróstro de cama. Eu vou te botar doente na cama. Essa cama que tu usa para prostituição, tu vai usar agora essa cama para te tratar de doença. Essa cama de prazer que tu tem, sexual, agora vai ser uma cama de sofrimento por doença. É o que ele está dizendo aqui. Está vendo? Teve tempo para se arrepender. Ele dá tempo. Aí você não quis, não, vai continuar, então aceita. Tu vai ver a disciplina de Jesus. Esse que ama a todo e disciplina todos que amam. É ou não é? Está na Bíblia isso aí. Ele não deixa passar, não. O pecado não passa. Ele espera, ele cuida, ele chama a atenção, o pastor prega, o pastor ensina, o irmão ensina, o líder de célula ensina. Aí você sai falando, as oportunidades são dadas. Você lê na Bíblia, são dadas. Cabe a você tomar decisões. O problema, às vezes, da igreja é decisão. Qual é a tua decisão? Esse é que é o problema, às vezes, maior, não é? E sem santificação, ninguém verá a Deus. A santificação, Efésios 1,14 também fala de santificação muito bem, é importante para os puros de coração verão a Deus. É um processo importante para a igreja. A santificação é muito importante, não é? Então vamos lá. Eis que prostro de cama, bem como em grande tribulação. Tu vai ter grande tribulação na tua vida, rapaz. Tu vai ver o que é vida tribulada. Tu não te arrepender. Tu vai ver o que é tribulação. Passar na tua casa, na tua vida, tua família. Aí Deus entra para valer. Deus entra para valer. É o povo que ele escolheu, não foi por brincadeira, não. Foi Jesus pagando um preço na cruz do Calvário. Foi aí que ele te escolheu, pelo sangue dele. Ele te pagou das trevas para a luz, pelo sangue dele. Não foi com dólar, não. Não foi dólar que entrou nessa história. Foi o sangue dele.
eis que aprostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, os que com ela compartilham do pecado dentro da igreja, compartilham com o pecado do mundo, estão lá no mundo do mesmo jeito que está. Eu vejo muita gente reclamar, pastor, mas a gente daqui está fazendo isso. Eu digo, é lamentável, não era para fazer. Vejo pastores fazendo coisas absurdas, somente nessa época política, de todos os sentidos eu vejo muitas loucuras atualmente, gente, mesmo no hall da igreja cristã, eu vejo. Caso não se arrependam, eu venho para te acalmar, eu venho para te trazer tribulação, caso não se arrependam das obras que ela incita, que você está praticando ou está deixando passar. Tem muita gente que deixa passar coisas absurdas na vida da igreja, da célula, da família, dos filhos. Acha graça, justifica, se enche de justiça própria, a razão dele parece que é o Deus dele, não arrazoei, o Deus dele é razão, ele está cheio de razão. Eu digo, rapaz, não é por razão, é pelo Espírito do Senhor, é pelo meu Espírito, não é pela razão. A razão humana caiu, é queda, não vem com razão para cima da gente que não cola, não adianta, não é preciso você aprender isso. Olha só, aí ele vai agravando, matarei os seus filhos. Olha aqui, olha só como o negócio é sério. Matarei os seus filhos, se não se arrepender, ele dá a oportunidade. E todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações. Todo mundo vai ver, todo mundo. Eu vejo coisas, eu não falo, isso eu não gosto de falar, não gosto de julgar, mas eu vejo coisas impressionantes. Gente que já morreu, viu, gente? Eu já vi coisas impressionantes. Morte, ele tirou daqui da terra, foi tirado por Jesus. Eu não sei, bom, acredito que para não atrapalhar. Eu sempre digo, isso é para não atrapalhar, estava atrapalhando demais já. Atrapalhando muito a família, a igreja, todo mundo. Ele próprio, né? Eu não quero julgar isso aí, eu não estou à altura disso. Então, eu sou aquele que sonda mente e corações. Esse julgamento de Jesus, quando ele vier, ele vai perscrutar as coisas mais íntimas do teu coração. Ele vai perscrutar, ele vai avaliar. Ele sabe de tudo, ele esquadrinha. A palavra que é usada é esquadrinhar no Salmo. Opa! Quedinha de leve, linda. E vos darei a cada um segundo as vossas obras. Eu vos darei a cada um segundo as suas obras. Cada um vai ter o que merece. Cada um vai ter o que merece. Às vezes a mensagem é dura, né, gente? A gente está aqui para pregar o que está escrito. Aí, bom, tem que pregar mesmo. Muita gente não quer ser confrontado. Muita gente não quer receber mensagem de arrependimento. Muita gente não quer que a gente sacuda ele na palavra para que se converta, para que entregue sua vida para Jesus, para que haja contrição, para que haja amor, para que dizime, para que oferte. Muita gente não quer, para que faça mais cursos, aprenda mais sobre Deus. Tem gente que não quer, só quer receber. Pois você tem que procurar uma igreja que lhe confronte, uma igreja que lhe bata na palavra, não é nada pessoal assim, não, né? Então darei a cada um segundo as vossas obras. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina e que não conhecem
como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Quais são as coisas profundas de Satanás? As coisas profundas de Satanás é lhe manter com esses pensamentos de prostituição, de mentira, vida errada, não muda, coisas profundas, cegueira espiritual, não se santifica, não participa de uns 3 amigos, é incapaz de convidar os 3 amigos. O Satanás não deixa, ele impede, bota barreiras mesmo. É você não ter autoridade da tua casa, com a tua família, autoridade espiritual que eu estou falando. Tem muita gente que gosta de ter autoridade carnal com a esposa. Não é isso que eu estou falando. Eu nunca falo isso. Autoridade carnal. Eu sempre procuro ver autoridade espiritual com a minha família. Carnal eu não vejo vantagem, carnal. Vai causar briga, confusão, a pessoa se chateia, fica triste. Não é vantagem. Autoridade espiritual. As coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes. Nós temos muita coisa, meu irmão. Nós temos a salvação, nós temos a vida eterna. Conserva o que tu tens. Tem gente que gosta de novidade. Tem gente que só quer saber de coisas novas. Conserva, Jesus está falando, rapaz, conserva o que tu tens, rapaz. Participa de um banquete espiritual com Jesus, lendo, abençoando, cuidando, orando. Vai fazendo isso até ele voltar. Conserva o que tendes. Ao vencedor, aí ele diz, bom, agora eu vou tratar com aqueles que me respeitam, aqueles que aceitam a palavra, aqueles que me dignificam. Aos vencedor que guardar até o fim as minhas obras, guardar as obras de Deus na vida da gente, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Olha só, a autoridade que Cristo tem sobre as nações, ele vai dar muita para nós também. Nós teremos autoridade sobre as nações. Nós teremos autoridade que ele vai dividir conosco essa autoridade no mundo, no universo. Sei lá se é no universo, eu não sei. Mas essa autoridade que ele tem, ele vai compartilhar conosco. Tu vai ter autoridade sobre as nações, meu irmão. A pessoa que é isso? Tu que está aí sentadinho, encolhido, tu vai sentar no trono com Jesus. Não sei quanto por cento dessa autoridade ele vai dar para nós, mas ele vai dar, vai. Que está escrito aqui. Lhe darei autoridade sobre as nações. Com cetro de ferro, com autoridade mesmo. Tu vai reger e as pessoas vão reconhecer e vão obedecer tua ordem de comando. Se fossem objeto de barro, tem um Salmo 2, quebra, mas é com ferro. O Salmo de número 2 fala de que se for de barro, quebraria. Não é, com cetro de ferro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. É Ele se oferecendo para nós, Ele se oferecendo para você. A estrela também simboliza a luminosidade do povo dele no universo. A estrela da manhã tem esse significado também. Nós somos luzes para o universo. Então nós não podemos ter uma vida igual o pessoal do mundo. Essa turma de o que é que tem, eles querem ter uma vida igual o pessoal do mundo. Qual é a diferença que tu vai fazer? Que diferença faz? O que adianta tu ter uma vida igual o pessoal do mundo? Nada, não vai adiantar nada. Cantar uma música para terminar, Jean. Dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. Jesus é a estrela da manhã. Tu vai ser uma estrela da manhã. Tu vai brilhar de noite aí, olha para o céu e veja as estrelas brilhando. Assim vai ser a tua estrela, a brilhar no firmamento. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Olha, quem tem ouvido espiritual, ouça o que o Espírito com E maiúsculo está falando para nós.
e não o que fala fulano de tal, não o que Ivan fala, nem Mateus. Cadê meu neto? Não é o que Mateus fala, nem Ivan. O que o Espírito Santo, Ivan, fala para mim. Né, Flor? É o que o Espírito Santo te fala, meu irmão. Está aqui. Ouça, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. O que o Espírito Santo tem falado contigo? É Ele que vai falar. Através da palavra escrita, através da pregação, dentro não é, do que está escrito. Deus tem que falar conosco pela palavra. Amém, meus irmãos? Vamos cantar uma música para terminar o nosso culto. Hoje tem feijoada lá embaixo. Olha, as crianças vão ficar até 1 da tarde. Está cheio de brinquedos que alugaram para as crianças. Dia das crianças, né? Nós temos que hoje sair um pouco mais tarde. E eles estão brincando lá. Ninguém vai lá mexer com eles lá, que eles estão no direito deles. Eu sei disso. Brinquedo e mais brinquedo lá embaixo. Nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em tua mão está tudo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está tudo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor. Irmãos, alguém quer entregar sua vida para Jesus hoje, nesse momento? Alguém quer entregar sua vida para Jesus? Quer ver a estrela da manhã? Quer futuramente reinar com Cristo? Quer ter uma casa mais feliz? Uma casa restaurada? Isso você vai ter. Olha o que nós estamos prometendo, que Jesus vai restaurar a tua casa. Tua casa não vai ficar mais como ela está. Deus está falando no teu coração. Tua casa precisa de restauração. Tua casa precisa ser mais abençoada. Tua casa precisa de Deus onipotente, onipresente, onisciente. Alguém quer entregar sua vida para Jesus? Alguém que ainda não fez essa decisão? Faça hoje mesmo. Se estiver aí em cima, levante a mão, levante os dedos, e você vai ver tua família muito mais restaurada. Alguém mais? Eu sei que dos 3 amigos, muita gente entregou sua vida para Jesus. Uma maravilha, foi uma maravilha. Mas hoje tem gente aqui que está com o coração pulsando.
porque precisa que eu ore nesse momento por você. Levante sua mão, a mão direita, e eu quero orar daqui por você, para que Deus restaure totalmente tua vida. Ela está ainda precisando de ser restaurada. Alguém aqui quer fazer essa decisão? Alguém quer decidir aceitar Cristo na sua vida como Senhor e Salvador da sua vida? Todos já entregaram sua vida para Jesus. Que Deus abençoe a todos. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, esteja agora e para sempre conosco. Digam amém. Uma salva de palmas para Jesus.